Boa noite, querido ouvinte. Agora é hora de relaxar e viajar para tempos antigos, onde uma vida simples e cheia de desafios se desenrolava. Feche os olhos e imagine-se em uma era medieval, onde um humilde camponês acorda para mais um dia de trabalho árduo. O céu estava encoberto por nuvens cinzentas. O vento gelado cortava a pele e o som dos galos ecoava pelo vilarejo. Lá, entre as casas simples de madeira, o humilde camponês acordava ao primeiro canto da manhã. Ele se levantava de sua cama dura de palha e, enquanto a esposa ainda dormia, ele vestia sua camisa de lã surrada. As mãos calejadas de tanto trabalhar no campo sentiam o peso da rotina. Enquanto o camponês se preparava para sair, uma pergunta pairava em sua mente. Como seria a vida para quem não precisa lutar por cada refeição? Ele olhou para a casa, modesta, mas cheia de amor. Não tinha muito, mas o que tinha era mais valioso que qualquer luxo que o mundo pudesse oferecer. A brisa gelada do campo acariciava seu rosto, enquanto ele olhava para a terra que teria que arar novamente. Cada movimento era cansativo, mas necessário. Sua vida era de trabalho árduo, desde o amanhecer até o cair da noite. No entanto, ao olhar para sua família, a ideia de descanso parecia distante, um luxo que ele jamais conheceria. E enquanto você, que agora está confortável em sua cama, talvez pense nas preocupações do dia a dia, o camponês só queria sobreviver até o amanhã. A diferença entre suas vidas era grande, não é? Mas, ainda assim, cada um, com suas dificuldades, buscava seu próprio tipo de paz. Agora, imagine-se caminhando ao lado do camponês, com os pés pesados na terra fria e molhada. O cheiro da terra úmida e da vegetação ao redor lhe trazem uma sensação de conexão com o mundo, que para ele é seu lar e seu fardo. Ao mesmo tempo, seus filhos acordam e correm para abraçá-lo, com sorrisos inocentes, sem saber da luta que é sobreviver ali. A menina, com os cabelos bagunçados, segura seu vestido simples, enquanto o menino, ainda com os olhos sonolentos, segura a mão do pai. Eles seguem para o campo, ajudando como podem, na esperança de que um dia a vida melhore. Você está agora caminhando com eles, observando as mãos do camponês trabalhando e talvez, apenas talvez, se sentindo mais grato pela sua própria vida, onde você pode descansar e sonhar tranquilo, enquanto ele ainda luta com a dura realidade do amanhã. Mas o camponês não pensa nisso. Ele pensa no que vem depois. O dia que se aproxima é só mais um em sua jornada. E ele, humilde como sempre, segue em frente, pois o trabalho não vai esperar. O camponês e sua família se dirigem para o campo. O som das botas pesadas do pai ecoa pela trilha enlameada, enquanto o vento sopra folhas secas pelas laterais da estrada. A terra parece interminável, vasta e sem fim. Cada passo dado pelo camponês é um lembrete de sua luta constante, como se a própria natureza testasse sua perseverança. Se você fechar os olhos e imaginar, talvez consiga ouvir o som do arado cortando o solo, o barulho das rodas enferrujadas se arrastando por entre os sulcos da terra. Cada linha traçada pelo camponês no campo é um esforço de sobrevivência, uma tentativa de garantir que sua família tenha comida para o inverno que se aproxima. Você, deitado em sua cama, talvez possa perceber como sua realidade é confortável. Não precisa se preocupar com a próxima refeição, nem com o vento cortante ou o calor escaldante do dia seguinte. O camponês não tem esse luxo. Ele vive com o peso constante da incerteza.
de não saber o que o amanhã trará. Seus filhos, pequenos, brincam nas margens do campo. A menina corre atrás de uma borboleta, tentando pegá-la com suas mãos pequenas, enquanto o menino observa atento, aprendendo com os olhos do pai como deve seguir em frente, apesar das dificuldades. O camponês se detém por um momento e observa sua família com carinho. Ele sabe que, apesar das dificuldades, eles são sua força. A vida é dura, mas o amor que sente por sua esposa e filhos é o que o mantém em movimento. Mesmo quando o corpo pede descanso, a mente do camponês não o permite. Há sempre mais a fazer. Sempre mais para garantir que sua família tenha um futuro. Ao longe, o som de um corvo corta o silêncio da manhã. E o camponês, olhando para o céu cinzento, se lembra de seus pais, que também lutaram naquela terra. Ele lembra como o campo parecia tão grande e assustador quando era jovem, e como hoje ele se tornou seu domínio. Um domínio conquistado com muito esforço, suor e, acima de tudo, paciência. Você já parou para pensar o quanto a vida do camponês era mais instável do que a sua? Hoje, você se deita em sua cama, talvez com um cobertor macio, sem preocupação com o que o amanhã trará. Já ele, o camponês, não sabe se o sol do próximo dia será generoso, se a colheita será suficiente ou se sua família terá o que comer. Enquanto você se prepara para relaxar, sem pressa, sem grande preocupação, o camponês sabe que o trabalho nunca acaba. Quando o sol começar a se pôr, ele estará lá, olhando para os campos, para a terra que ele cultiva com as próprias mãos. Mas por enquanto, ele caminha devagar, com passos firmes, e no horizonte há um vislumbre de esperança. O camponês, de alguma forma, sabe que apesar de toda a dureza da vida, o amor de sua família é um abrigo seguro. Mesmo nos dias mais difíceis, há algo que vale a pena lutar. O sol começava a subir mais alto, lançando uma luz suave sobre os campos. A sombra das árvores longas se estendia pela terra, e o som do arado, agora mais constante, se misturava com o sussurro do vento. O camponês, com as mãos suadas e o rosto marcado pelo trabalho árduo, olhava para o horizonte. Ele sabia que o dia seria longo, mas ele também sabia que o campo não o esperava. Ele e sua família haviam feito o possível para cultivar a terra, mas nem sempre as colheitas eram boas. Às vezes, a terra parecia não retribuir o esforço. O inverno era uma ameaça constante. As memórias de invernos rigorosos, quando a comida escasseava e o frio era cruel, o assombravam. Mas ele não podia se dar ao luxo de pensar nisso agora. O trabalho exigia sua total atenção. Enquanto a menina continuava a brincar nas bordas do campo, o menino, mais sério, se aproximava do pai. Ele segurava nas mãos uma pequena ferramenta que, com muito esforço, tentava usar para ajudar. O camponês sorriu, mesmo com o cansaço, e abaixou-se para ajeitar a postura do filho. Isso, meu filho. Continue assim. Mas não se esqueça, o campo não perdoa. Devemos aprender a respeitá-lo, ele disse com voz suave, embora marcada pela experiência. A esposa do camponês, uma mulher forte e de caráter firme, trabalhava ao lado, separando as ervas daninhas que cresciam entre os cultivos. Seu rosto estava sereno, mas os olhos, mesmo ao olhar a terra, refletiam o cansaço de uma vida cheia de desafios. Ela sabia que seu trabalho nunca terminava. Ela também sabia que, por mais simples que fosse a vida deles, o amor que compartilhavam era o que os mantinha unidos. O camponês, com um leve suspiro, se levantou, passando as costas da mão sobre a testa, limpando o suor que insistia em escorrer. Ele olhou para a esposa e seus filhos. Sentiu-se grato por ter a família ali.
perto dele, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade se apertava em seu peito. Ele sabia que, enquanto tivesse força, deveria trabalhar, fazer o possível para sustentar os seus. Eles dependiam dele, e ele dependia deles para encontrar a força necessária para seguir em frente. Naquele momento, o camponês se deteve, sentindo o vento frio em seu rosto. Ele sabia que, para muitos, a vida dele seria vista como um simples ciclo de trabalho: levantar, trabalhar, descansar e repetir. Mas para ele, cada dia, por mais difícil que fosse, carregava um significado profundo. Ele não apenas cultivava a terra, ele cultivava sua vida, sua família e seus sonhos. Você, que está agora confortável em sua cama, pode pensar na quantidade de coisas pelas quais se preocupa. Talvez o trabalho, o estudo, a saúde ou as pequenas dificuldades do dia a dia. Mas imagine, por um momento, a luta diária do camponês. Ele se preocupava com algo bem mais básico: a sobrevivência. Não havia tempo para preocupações pequenas. Seu dia era uma sequência imutável de desafios, todos voltados para garantir o futuro incerto de sua família. Enquanto ele e sua família continuavam seu trabalho, o sol subia mais alto. O tempo passava de forma diferente para o camponês. Cada hora era marcada por sua labuta. Cada pequeno progresso era uma vitória. Quando ele olhou para seus filhos, viu a esperança renovada neles. Eles eram pequenos, mas eram a razão de toda a sua luta. Ele desejava para eles um futuro diferente, talvez um pouco mais fácil do que o dele. E mesmo assim, o camponês não reclamava. Ele sabia que havia um valor imensurável na vida simples que levava, que o trabalho no campo, ainda que árduo, tinha um propósito. Ele plantava não só para si, mas para as futuras gerações. O futuro de seus filhos não estava garantido, mas ele faria o que fosse possível para que eles tivessem uma chance. Enquanto o campo parecia não ter fim, o camponês sabia que, por mais que o trabalho fosse cansativo, era ele quem dava forma àquele lugar. Ele tinha, por mais simples que fosse, um poder imenso sobre a terra. Cada semente que ele plantava, cada árvore que ele cuidava, cada esforço que ele fazia para irrigar o solo, era uma pequena peça na engrenagem de sua sobrevivência. A vida do camponês era feita de paciência. Ele aprendeu, ao longo dos anos, que o tempo não se apressa e que tudo o que ele semeava levaria o tempo necessário para crescer. O campo estava longe de ser perfeito, mas ele sabia que a perfeição não era algo que poderia ser alcançado ali. O camponês já havia se acostumado a essa realidade. A vida era imperfeita, mas o amor, a luta e a esperança eram suficientes para mantê-lo em pé. O céu começou a mudar de cor. O dia estava se aproximando do fim. O camponês, cansado, mas satisfeito com o trabalho realizado, começou a voltar para casa. Seus filhos, que já haviam começado a cantar algumas canções simples, correndo pela estrada de terra, estavam felizes, despreocupados. Eles não sabiam ainda as dificuldades que aguardavam o futuro, mas, de certa forma, sua felicidade inocente trazia ao camponês um alívio momentâneo. No caminho de volta, o camponês olhou para o céu. O sol já começava a se pôr, tingindo tudo de um tom dourado. A casa estava ao longe, uma pequena cabana simples, mas cheia de amor. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da terra, do vento, da vida que ele havia construído. Mesmo que sua jornada fosse difícil, ele sabia que, ali, entre aqueles campos, estava o seu lugar no mundo. E você, que agora se encontra descansando, talvez em um conforto que ele jamais experimentou,
pode se perguntar o que é mais importante: é o conforto físico ou a sensação de pertencimento a algo maior, como a terra, a família, a luta diária? O camponês, mesmo sem as comodidades do mundo moderno, sabia que sua vida tinha um significado profundo. Ele, com sua humildade e sua simplicidade, era parte de algo muito maior que ele mesmo. A noite caiu lentamente sobre o campo, e o camponês, agora em casa, sentia o alívio de estar de volta à sua pequena cabana. O fogo na lareira já queimava suavemente, aquecendo o ambiente simples e acolhedor. A esposa estava preparando uma sopa simples com os poucos ingredientes que haviam conseguido cultivar e colher ao longo da estação. O cheiro de legumes cozinhando no fogo preenchia o espaço, trazendo uma sensação de conforto. A noite envolvia o campo em um manto silencioso e acolhedor, e o camponês, deitado ao lado de sua esposa, sentia o peso do trabalho do dia se dissipando lentamente. O som suave do vento contra as paredes de madeira da cabana parecia ser a única companhia naquela noite tranquila. A esposa, ao seu lado, adormecia com a paz de quem havia cumprido o seu dever. A luz da lareira se apagava lentamente e, ao olhar para seus filhos, o camponês se sentia, por um momento, livre das preocupações que o acompanhavam durante o dia. Você, ao ouvir essa história, provavelmente se encontra em sua cama, com o cobertor confortável, o travesseiro macio e os olhos fechados, imerso em pensamentos que parecem mais distantes e menos urgentes. Talvez se preocupe com o trabalho, a rotina ou as pequenas questões do dia a dia. Mas, ao contrário do camponês, suas preocupações podem ser sobre como organizar o seu tempo ou garantir o conforto do próximo dia. Você pode até mesmo estar já pensando em uma boa noite de sono, um descanso que pode ser interrompido apenas pelo toque do despertador. Para o camponês, no entanto, a noite representava um breve alívio de um ciclo que nunca parecia ter fim. Enquanto você, com um simples movimento, muda de posição para se acomodar melhor na cama, o camponês, deitado em sua cama de palha, sentia o calor da sua família ao seu lado, mas o desconforto de seu corpo, já marcado pelo trabalho. A terra, por mais que fosse sua fonte de sustento, também era seu peso. Cada movimento durante a noite era um lembrete de como o esforço diário exigia muito mais de seu corpo do que ele gostaria de admitir. Mesmo assim, ele sabia que amanhã começaria tudo novamente. O silêncio da noite era profundo, mas ao mesmo tempo, ao seu redor, o campo respirava. As árvores balançavam suavemente com a brisa, e os grilos cantavam no escuro. Em seu campo, o camponês sabia que, apesar do cansaço, sua jornada ainda estava longe de terminar. Para ele, a terra era uma extensão de sua própria vida, e ao repousar ali, ele sentia uma conexão profunda com o mundo ao seu redor. Ele não precisava de luzes brilhantes ou de conforto excessivo. A simples presença de sua família, o calor do fogo e a certeza de que estava cumprindo seu papel na grande roda da vida eram suficientes para ele. Você, por outro lado, deitado em sua cama, provavelmente pensa em como sua vida, com todo o seu conforto, é diferente da do camponês. Você tem o privilégio de se deitar em um colchão confortável, de ter uma casa protegida contra os ventos gelados da noite e de se entregar ao sono com o conforto da segurança. O camponês, ao contrário, dorme em uma cama simples, no meio de uma cabana que, embora acolhedora, não pode proteger completamente contra os rigores do mundo exterior. Enquanto você está imerso no conforto de seu quarto, com suas preocupações
sendo suavemente dissolvidas pelo descanso. O camponês dorme com os olhos parcialmente abertos, como se esperasse que, ao amanhecer, o trabalho o chamasse novamente. Mas, ao mesmo tempo, ele se permite o luxo de sonhar com dias melhores para sua família. Sonhos simples, talvez, como uma colheita boa ou uma noite de descanso mais profunda. O camponês tinha sonhos, sim, mas seus sonhos não eram de riquezas ou de uma vida cheia de comodidades. Seu sonho era ver seus filhos crescerem saudáveis, aprenderem a trabalhar a terra, a respeitar a natureza e, quem sabe, ter uma vida um pouco mais tranquila do que a dele. Ele desejava para eles a oportunidade de escolherem seu destino, sem o peso constante de se preocupar com a sobrevivência. Enquanto ele descansava, seus filhos dormiam ao seu lado, seguros no calor da cabana. Eles eram a razão de tudo. O camponês sabia que, embora a vida fosse difícil, a luta não era apenas sua. Era uma luta que envolvia sua esposa, seus filhos e todos os que, como ele, buscavam um pouco de paz no meio da turbulência da vida. E enquanto seus filhos dormiam, com sorrisos tranquilos no rosto, ele se sentia, em sua alma, realizado, pois estava garantindo que, ao menos, eles teriam a chance de um futuro melhor. Você, enquanto deita em sua cama, provavelmente sente a tranquilidade do seu ambiente. Talvez se preocupe com coisas pequenas, como o que fará amanhã, ou como resolverá os problemas do dia a dia. Mas, se olhar com atenção, verá que a vida do camponês é uma constante reflexão sobre a verdadeira luta pela sobrevivência. E, ao refletir sobre isso, quem sabe você não encontre um pouco de gratidão pelo conforto que tem hoje e pela liberdade de poder, ao final do dia, simplesmente descansar, sem a preocupação constante de que amanhã você terá que lutar pela sua comida, pelo seu abrigo, pela sua família. A noite passava lentamente, e o camponês, em meio ao sono, sentia a terra em seus sonhos. Ele sonhava com a terra que o sustentava, com a família que amava e com o futuro que ainda não havia chegado, mas que ele lutava para garantir. Sua vida era uma luta constante, mas também era uma vida cheia de significado. E, enquanto você, com seus próprios pensamentos, se prepara para o descanso, ele, no silêncio da noite, continuava sua jornada silenciosa, com a esperança de que cada amanhecer traria uma chance para um futuro um pouco mais leve. O amanhecer trouxe consigo o som dos primeiros passos na terra fria. O camponês despertou antes do raiar do sol, como sempre fazia. Os primeiros raios de luz ainda não iluminavam a cabana. O camponês continuava sua luta contra os elementos e as adversidades, mas o ciclo da vida, por mais implacável que fosse, também trazia momentos de resistência e resiliência. Embora a tempestade tivesse arruinado grande parte da colheita, ele sabia que não podia se dar ao luxo de desistir. A terra, que em um momento parecia cruel, tinha a capacidade de se regenerar, se cuidada com carinho. O camponês sentia isso em sua alma e sabia que, assim como ele, a terra sempre encontrava uma maneira de seguir em frente. Durante os dias que se seguiram à tempestade, o camponês e sua família trabalharam incansavelmente para reparar os danos. Eles reconstruíram os cercados que haviam sido destruídos, replantaram as sementes que haviam sobrado e começaram a preparar o solo para as novas colheitas. Cada tarefa, por mais árdua que fosse, era uma forma de reafirmar seu compromisso com a terra, com a vida simples que levavam e com a promessa de que, independentemente dos desafios, eles nunca se dariam por vencidos. A esposa do camponês,
com suas mãos ágeis e experiência de anos de trabalho, auxiliava o marido na reorganização do campo. Ela sabia que sua força não estava apenas no cuidado da casa, mas também em sua habilidade de enfrentar as adversidades ao lado dele. Ela sabia que, sem o trabalho constante, a sobrevivência de sua família estava comprometida. Juntos, como uma unidade, eles reconstruíam o que a tempestade destruíra. Os filhos, por sua vez, aprendiam a duras penas a importância da resistência. A menina, que antes corria livremente pelo campo, agora entendia o quanto o trabalho árduo poderia ser essencial. Ela não se afastava da mãe, ajudando-a no preparo das sementes e na proteção dos animais. O menino, com o olhar atento, ajudava o pai a consertar os cercados e a limpar a terra. Era uma vida simples, mas cheia de significado. O camponês sabia que, ao ensinar a eles o valor do trabalho e da paciência, estava lhes dando o maior presente que poderia oferecer. No entanto, nem todo o perigo que o camponês enfrentava era natural. Como mencionado, o medo de invasões e bandidos sempre pairava sobre os camponeses. Em tempos de escassez, os mais fracos, os mais isolados, se tornavam alvos fáceis. Os camponeses não tinham muitas defesas, mas eram astutos. Muitos, como o camponês, possuíam apenas ferramentas simples e espadas improvisadas para proteger suas famílias e terras. Mas a verdadeira proteção vinha da união entre as famílias da região, que frequentemente se organizavam para defender uns aos outros. E foi exatamente essa união que, por sorte, protegeu a pequena comunidade de camponeses daquela região em uma ocasião especialmente perigosa. Um bando de saqueadores, conhecidos por invadir vilarejos isolados e roubar tudo o que conseguiam, havia se aproximado da aldeia. O camponês soubera das notícias através de um mensageiro que chegara na aldeia, avisando sobre a aproximação dos bandidos. O camponês, sabendo do perigo, rapidamente reuniu os vizinhos e se preparou para a defesa. A ansiedade e o medo tomavam conta de todos, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de determinação coletiva. As mulheres prepararam o que podiam para proteger as crianças e os idosos dentro das cabanas, enquanto os homens, com suas ferramentas e espadas improvisadas, se posicionaram nas entradas da aldeia. A tensão era palpável. O camponês olhou para os rostos de seus vizinhos e viu o mesmo medo, mas também a mesma coragem. Eles sabiam que, se não lutassem, perderiam tudo. Então, com coragem e determinação, esperaram pela chegada dos invasores. As horas passaram lentas, e o silêncio só era interrompido pelo vento e pelo som dos passos dos homens patrulhando a aldeia. Quando os bandidos finalmente apareceram, vindos pela trilha da floresta, uma sensação de alívio, misturado com tensão, percorreu os corpos dos camponeses. Eles estavam prontos para lutar. O confronto foi rápido e brutal. O número de bandidos era maior, mas os camponeses conheciam bem o terreno e estavam mais unidos do que nunca. O camponês, com sua enxada em mãos, lutou com a força e a precisão de um homem que sabia que não tinha outra escolha. As mulheres gritavam, incitando coragem nos homens, e os filhos se mantinham dentro das cabanas, rezando para que seus pais e irmãos conseguissem se proteger. Por fim, a batalha foi vencida. Os invasores, embora mais numerosos, foram forçados a recuar. A resistência dos camponeses, unida e determinada, havia sido o suficiente. O camponês, com o corpo cansado e ferido, olhou para seus vizinhos. Ele sabia que aquela vitória não era apenas sua, era de todos.
E mais importante, era uma prova de que, mesmo diante dos maiores perigos, a união e a coragem poderiam superar qualquer ameaça. Após a batalha, o camponês e sua família voltaram para o campo. O trabalho não cessava, mas o espírito de luta que brotou naquele dia ficou marcado em seus corações. Eles haviam defendido sua terra, sua vida e sua dignidade. O camponês sabia que, embora o trabalho fosse árduo e os perigos fossem constantes, a vida era preciosa justamente por isso, pela capacidade de resistir, de lutar e de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. O camponês e sua família, com o coração mais fortalecido, seguiram seu caminho. O campo os chamava novamente, e eles, com coragem renovada, voltaram a trabalhar. A terra, embora implacável e cheia de desafios, também oferecia a oportunidade de crescer, de aprender e, acima de tudo, de construir um futuro. Eles sabiam que a luta nunca acabaria, mas estavam prontos para enfrentá-la, porque para o camponês, a verdadeira riqueza não estava nas terras ou nas posses, mas na força da sua família e na habilidade de se levantar, sempre, mesmo após a maior tempestade. Os dias após a batalha foram marcados por um silêncio reverente e uma tensão palpável. Embora os camponeses tivessem vencido, a vitória não trouxe com ela a sensação de segurança que todos esperavam. A ameaça dos bandidos ainda pairava sobre suas cabeças, e o campo, que havia sido a principal fonte de sustento, agora parecia mais vulnerável. O camponês sabia que a paz nunca duraria muito tempo. Incertos, e qualquer momento de fraqueza poderia ser explorado. Nos dias seguintes, ele reforçou a segurança da aldeia, organizando patrulhas entre os vizinhos. Eles formaram um sistema de vigilância. Seguiram a tempestade. O camponês e sua família trabalharam incansavelmente para reparar os danos. Eles reconstruíram os cercados que haviam sido destruídos, replantaram as sementes que haviam sobrado e começaram a preparar o solo para as novas colheitas. Cada tarefa, por mais árdua que fosse, era uma forma de reafirmar seu compromisso com a terra, com a vida simples que levavam e com a promessa de que, independentemente dos desafios, eles nunca se dariam por vencidos. A esposa do camponês, com suas mãos ágeis e experiência de anos de trabalho, auxiliava o marido na reorganização do campo. Ela sabia que sua força não estava apenas no cuidado da casa, mas também em sua habilidade de enfrentar as adversidades ao lado dele. Ela sabia que, sem o trabalho constante, a sobrevivência de sua família estava comprometida. Juntos, como uma unidade, eles reconstruíam o que a tempestade destruíra. Os filhos, por sua vez, aprendiam a duras penas a importância da resistência. A menina, que antes corria livremente pelo campo, agora entendia o quanto o trabalho árduo poderia ser essencial. Ela não se afastava da mãe, ajudando-a no preparo das sementes e na proteção dos animais. O menino, com o olhar atento, ajudava o pai a consertar os cercados e a limpar a terra. Era uma vida simples, mas cheia de significado. O camponês sabia que, ao ensinar a eles o valor do trabalho e da paciência, estava lhes dando o maior presente que poderia oferecer. No entanto, nem todo o perigo que o camponês enfrentava era natural. Como mencionado, o medo de invasões e bandidos sempre pairava sobre os camponeses. Em tempos de escassez, os mais fracos, os mais isolados, se tornavam alvos fáceis.
Os camponeses não tinham muitas defesas, mas eram astutos. Muitos, como o camponês, possuíam apenas ferramentas simples e espadas improvisadas para proteger suas famílias e terras. Mas a verdadeira proteção vinha da união entre as famílias da região, que frequentemente se organizavam para defender uns aos outros. E foi exatamente essa união que, por sorte, protegeu a pequena comunidade de camponeses daquela região em uma ocasião especialmente perigosa. Um bando de saqueadores, conhecidos por invadir vilarejos isolados e roubar tudo o que conseguiam, havia se aproximado da aldeia. O camponês soubera das notícias através de um mensageiro que chegara na aldeia, avisando sobre a aproximação dos bandidos. O camponês, sabendo do perigo, rapidamente reuniu os vizinhos e se preparou para a defesa. A ansiedade e o medo tomavam conta de todos, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de determinação coletiva. As mulheres prepararam o que podiam para proteger as crianças e os idosos dentro das cabanas, enquanto os homens, com suas ferramentas e espadas improvisadas, se posicionaram nas entradas da aldeia. A tensão era palpável. O camponês olhou para os rostos de seus vizinhos e viu o mesmo medo, mas também a mesma coragem. Eles sabiam que, se não lutassem, perderiam tudo. Então, com coragem e determinação, esperaram pela chegada dos invasores. As horas passaram lentas e o silêncio só era interrompido pelo vento e pelo som dos passos dos homens patrulhando a aldeia. Quando os bandidos finalmente apareceram, vindos pela trilha da floresta, uma sensação de alívio, misturado com tensão, percorreu os corpos dos camponeses. Eles estavam prontos para lutar. O confronto foi rápido e brutal. O número de bandidos era maior, mas os camponeses conheciam bem o terreno e estavam mais unidos do que nunca. O camponês, com sua enxada em mãos, lutou com a força e a precisão de um homem que sabia que não tinha outra escolha. As mulheres gritavam, incitando coragem nos homens, e os filhos se mantinham dentro das cabanas, rezando para que seus pais e irmãos conseguissem se proteger. Por fim, a batalha foi vencida. Os invasores, embora mais numerosos, foram forçados a recuar. A resistência dos camponeses, unida e determinada, havia sido o suficiente. O camponês, com o corpo cansado e ferido, olhou para seus vizinhos. Ele sabia que aquela vitória não era apenas sua, era de todos. E mais importante, era uma prova de que, mesmo diante dos maiores perigos, a união e a coragem poderiam superar qualquer ameaça. A noite caiu suavemente sobre o campo, e o camponês, já cansado pelo longo dia de trabalho, deitou-se ao lado de sua esposa e filhos. O fogo na lareira crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes da cabana. O silêncio da noite era profundo, quebrado apenas pelos sons da natureza ao redor. O farfalhar das árvores, o canto distante de algum animal noturno e o som do vento que se infiltrava pelas frestas da casa. O camponês fechou os olhos, tentando se entregar ao sono, mas sua mente estava longe. Ele pensava no dia seguinte, nos desafios que ainda tinham pela frente. A luta pela terra nunca terminaria. Ele sabia disso. Cada amanhecer trazia novos obstáculos, novas dificuldades, mas, ao olhar para sua família ao seu redor, ele sentia uma sensação de propósito. Não importava o quanto a vida fosse difícil, ele estava ali, no campo, com os pés firmes na terra, trabalhando para garantir o futuro deles. Ele sabia que essa luta, por mais dura que fosse,
Era a única maneira de proteger aquilo que mais amava. Enquanto a esposa dormia ao seu lado, o camponês pensou em tudo o que havia enfrentado até ali: as tempestades, a praga, os bandidos, as longas jornadas pela floresta. E mesmo assim, ele continuava. Ele não tinha o luxo de desistir. Não podia. Sua família dependia dele. E ele sabia que o campo, a terra que o sustentava, não seria facilmente conquistado. Ela exigia paciência, esforço e muitas vezes até dor. Mas ele tinha algo que não podia ser tirado: a determinação de lutar dia após dia, até que a terra, mais uma vez, florescesse. Em algum momento da noite, o camponês adormeceu, mas os sonhos que o tomaram não eram sonhos fáceis. Ele sonhou com sua terra, com o campo devastado pela praga, com a colheita destruída. Ele viu sua família lutando contra a escassez, contra o vazio da terra que não dava frutos. Mas, no meio desse pesadelo, ele viu também algo mais: sua esposa e filhos trabalhando ao seu lado, com as mãos sujas de terra, mas com os rostos firmes, determinados. E, em algum lugar dentro de si, ele soubera que, mesmo no pior dos cenários, a unidade de sua família seria o que os manteria vivos. O sonho o acordou. Ele se levantou, sentindo a escuridão da cabana ao seu redor, o som do vento batendo contra as paredes. A lua estava alta, iluminando o campo vazio lá fora. Ele não sabia que horas eram, mas sabia que o dia estava chegando. E com ele, mais trabalho. Ele se levantou silenciosamente, não querendo acordar sua esposa, e foi até a janela, observando a terra que tanto amava. O campo, embora marcado pelas dificuldades, parecia tranquilo à luz da lua. As plantas que ele e sua esposa haviam replantado começavam a brotar, ainda pequenas, mas com a promessa de um novo começo. Ele sabia que a luta não acabava ali, mas ao olhar para aquele campo, ele sentia algo profundo. Não era apenas a terra que estava sendo restaurada, era a esperança. A mesma esperança que o havia mantido firme durante toda a jornada. E, mesmo que o caminho à frente fosse difícil, ele estava pronto para continuar, não por ele mesmo, mas por sua família, por seus filhos e por tudo o que ele havia construído com suas próprias mãos. Enquanto o camponês refletia sobre sua vida, ele não pôde deixar de pensar no contraste entre sua realidade e a de quem, como você, provavelmente está deitado em sua cama confortável, sem os mesmos desafios. Sua vida, marcada pela dureza do trabalho e pela constante luta pela sobrevivência, parecia tão distante da sua. Você, que provavelmente se preocupava com as pequenas inconveniências do dia a dia, não sabia o que significava viver com a constante incerteza, com a necessidade de garantir a sobrevivência a cada amanhecer. O camponês, embora não fizesse comparações diretas, não podia evitar a sensação de que sua vida estava profundamente imersa na luta pela continuidade da sua família, pela preservação de algo muito mais valioso do que o conforto momentâneo. Ele olhou para o céu, vendo as estrelas brilhando no fundo negro da noite. As dificuldades da vida o haviam ensinado a ser paciente, a aceitar o sofrimento como parte da jornada, mas também a valorizar as pequenas vitórias, o som do vento, as estrelas lá em cima e a sensação de estar firme na terra. Tudo isso lhe dava uma paz silenciosa. Ele sabia que, por mais que a luta fosse constante,
Ele estava exatamente onde precisava estar. Ele era parte do ciclo da vida e da terra. E esse ciclo, por mais implacável, também era uma fonte de significado. Quando o camponês voltou para a cama, ele olhou uma última vez para sua esposa e filhos. A visão deles, seguros e tranquilos, deu-lhe um pouco de alívio, mesmo que temporário. Ele não sabia o que o futuro traria. Ele não sabia se o campo seria restaurado rapidamente ou se mais desafios surgiriam. Mas ele sabia que, enquanto estivesse ao lado de sua família, não importava o quanto fosse difícil, ele continuaria. Ele lutaria, pois essa era a sua missão, não por riquezas ou conforto, mas pela continuidade do que ele mais amava. O camponês, ao olhar para sua esposa e filhos, sentiu uma força renovada, mesmo com os desafios que ainda estavam por vir. A unidade de sua família era o alicerce que o sustentava. Ele sabia que a terra poderia ser restaurada, que a praga poderia ser controlada, mas não havia nada mais valioso do que a solidariedade e o amor de sua casa. A simples presença deles ao seu redor o fazia sentir que o esforço valia a pena, não apenas pela sobrevivência, mas pela chance de deixar um legado para seus filhos. Depois de um breve jantar, onde todos compartilharam histórias e risos, o camponês se retirou para o lado da casa, onde guardava suas ferramentas. Ele olhou para o céu noturno, que já começava a se cobrir de estrelas. O campo, em sua quietude, parecia mais familiar, mas a luta não estava vencida. Ele sabia que, pela manhã, a verdadeira batalha começaria novamente. Ele tinha as ervas, mas o trabalho árduo que o aguardava para restaurar o solo seria longo e difícil. Enquanto a noite se espalhava sobre sua casa, o camponês refletia, em silêncio, sobre o contraste entre sua vida e a vida de quem, como você, provavelmente está em sua cama com a segurança da modernidade. Ele não se lamentava, mas não podia deixar de pensar no quão distante o seu mundo estava do seu. Você, em seu conforto, talvez já tivesse descansado o suficiente, enquanto ele sabia que sua jornada estava longe de acabar. Ele não tinha o luxo de se preocupar com banalidades, com o conforto. Sua vida estava imersa na luta pela terra, pela sobrevivência e pelo bem-estar da família. O que para você poderia ser um desconforto momentâneo, para ele era uma luta constante e eterna. Ele olhou para as estrelas, refletindo sobre sua vida simples e, ao mesmo tempo, profundamente cheia de significado. A natureza, ao seu redor, com sua grandeza silenciosa, era um lembrete constante de que ele era apenas uma pequena parte de um ciclo maior, mas que a sua ação, sua dedicação diária à terra, fazia com que ele se sentisse parte desse ciclo. Ele não estava sozinho, mas sim entrelaçado com a própria terra, com a família que o apoiava, com a força que vinha daquilo que ele fazia a cada amanhecer. No dia seguinte, o camponês acordou cedo. O sol mal começava a nascer quando ele e sua esposa se dirigiram ao campo. A terra estava fria, ainda marcada pela tempestade e pela praga, mas o camponês sabia que o primeiro passo para a recuperação seria o mais difícil. Com as ervas nas mãos, ele começou o trabalho de preparar o solo. A tarefa era árdua, lenta, mas essencial. Ele sentiu cada músculo de seu corpo protestar, mas não parou. O sol começou a se elevar
e o calor da manhã atingiu seu rosto, mas ele seguiu firme. Ele sabia que o trabalho não seria fácil, mas o que mais o sustentava era a certeza de que, com paciência, a terra responderia. Sua esposa, com mãos ágeis, ajudava-o com o que podia. Ela plantava as sementes com cuidado, enquanto ele espalhava a mistura das ervas pela terra. Eles trabalhavam em silêncio, com uma harmonia silenciosa que só quem compartilha anos de vida juntos pode entender. O camponês olhou para ela, sentindo um amor profundo e silencioso. Ela não precisava de palavras para saber o quanto ele a amava, e ele, mesmo sem dizer nada, sabia que ela sentia o mesmo. Enquanto o camponês trabalhava, a filha e o filho, agora mais velhos e mais cientes da situação, se aproximaram. Eles começaram a ajudar, não com a rapidez dos adultos, mas com a inocência da juventude. O camponês observou-os e sentiu um peso no coração. Ele sabia que a vida deles seria diferente da sua, que o campo, talvez, não fosse o seu futuro, mas ele ainda queria que eles aprendessem o valor do trabalho duro, a importância de nunca desistir e a conexão com a terra que ele tanto amava. Pai, podemos brincar depois de trabalhar? Perguntou o menino com a voz suave, mas cheia de expectativa. O camponês sorriu, mas sabia que, após o trabalho, eles precisariam descansar para o próximo dia. Mas ele também sabia que, naquele mundo, as crianças aprendiam mais com os gestos do que com palavras. Ele estava construindo algo para eles, não uma herança de riquezas, mas uma herança de valores, de resiliência e de amor pela terra. A tarde foi longa e cansativa, mas quando o sol finalmente começou a se pôr, o camponês se sentiu satisfeito com o que havia feito. Não era o fim da luta, mas era um passo significativo. A terra estava sendo restaurada, mesmo que as dificuldades ainda estivessem ali. O simples ato de cuidar da terra, de trabalhar com as próprias mãos, trazia-lhe uma sensação de paz. Quando a noite caiu e o camponês voltou para sua cabana com a família, ele não sabia o que o futuro traria. Talvez a praga voltasse. Talvez as dificuldades aumentassem. Mas ele sabia de uma coisa. Ele não lutava apenas pela terra. Ele lutava pelo que era mais profundo, pelo que não poderia ser tirado. Ele lutava pela vida de sua família, pelo amor, pela continuidade de algo que, mesmo nas adversidades, nunca deixaria de existir. E assim, com o calor do fogo na lareira e o som suave da noite ao redor, o camponês deitou-se, mais uma vez, com os olhos voltados para o futuro, sem saber o que ele traria, mas com a certeza de que faria o que fosse necessário para enfrentá-lo. O camponês e sua família continuaram trabalhando no campo ao longo das semanas que se seguiram. Cada dia parecia mais um teste, mais um obstáculo a ser superado. Mas com cada semente que brotava, com cada planta que se erguia em resposta aos seus cuidados, a esperança se renovava. O esforço que pareciam ter colocado em vão estava agora se traduzindo em algo mais concreto. A terra, embora ainda marcada pelas dificuldades passadas, começava a responder ao seu esforço. A praga, embora não totalmente erradicada, não se espalhava mais com a mesma rapidez. O trabalho árduo de restaurar o solo estava começando a dar frutos, e a vida, apesar de simples e repleta de desafios, parecia se estabilizar. O camponês sabia que, mesmo com esses sinais de renovação, a luta
estava longe de acabar. A natureza podia ser implacável e ele ainda enfrentaria dias de incerteza. Mas ele sentia que, finalmente, a terra estava mais uma vez se tornando amiga, não uma inimiga implacável. A conexão que ele tinha com aquele pedaço de solo era profunda, algo que não se podia explicar facilmente. Para ele, o campo representava não apenas o sustento, mas também o simbolismo da vida simples, do trabalho contínuo e da esperança inquebrantável. À medida que o tempo avançava, os filhos do camponês cresciam. O menino, agora mais velho, começava a entender a importância da terra e do trabalho, enquanto a menina, com sua curiosidade e energia, ajudava no que podia, fazendo do campo seu próprio espaço de aprendizado. O camponês, embora ciente de que a vida deles poderia ser diferente da sua, queria que eles carregassem consigo a importância de respeitar a terra e a continuidade das coisas simples. O ritmo do campo era o ritmo de suas vidas. Não havia luxo, não havia comodidade, mas havia algo muito mais valioso: a tranquilidade de saber que estavam fazendo o que deviam fazer. O camponês sentia que, mesmo sem grandes riquezas, sua vida estava completa. Ele não precisava de mais nada, além da sua família e da terra que ele tanto amava. Ele havia encontrado significado no esforço diário, e isso, para ele, era o maior tesouro que podia conquistar. Certa tarde, enquanto o camponês trabalhava na terra com o filho, ele parou por um momento para observar o campo que havia cuidado com tanto zelo. O sol se punha suavemente no horizonte, tingindo o céu com cores douradas e alaranjadas. O camponês sentiu um toque de saudade por tudo o que havia passado, pelas dificuldades que ele e sua família haviam enfrentado. Mas também sentiu um profundo orgulho. Eles haviam superado cada obstáculo juntos. O campo, com suas altas e baixas, com suas dificuldades e suas recompensas, tinha se tornado um reflexo da própria vida deles. Cada plantação que crescia, cada fruto que amadurecia, era uma vitória que não era só sua, mas de sua família, da terra, da vida simples que eles haviam escolhido. Ele olhou para o filho, que agora trabalhava ao seu lado com a mesma determinação que ele, e sorriu. Você está aprendendo bem, filho. A terra sempre vai precisar de trabalho, de paciência, mas o que a terra nos dá em troca é algo que não se pode medir com dinheiro. O que temos aqui é o suficiente, e o que você tem que aprender é que o esforço nunca é em vão. O filho olhou para ele, com os olhos grandes, ainda absorvendo as lições do dia a dia. Eu sei, pai. Eu vejo como as coisas crescem e vejo como você trabalha por nós. Isso é o que importa. A resposta do filho encheu o camponês de uma sensação de paz que ele não sabia que precisava. Ele sabia que estava deixando para os filhos algo muito mais importante do que um pedaço de terra ou riquezas materiais. Ele estava deixando o legado de um trabalho árduo, de uma vida simples, mas cheia de significado, onde a luta pela sobrevivência era constante, mas onde o amor pela terra e pela família prevalecia. A noite chegou mais uma vez e a cabana ficou silenciosa. O fogo na lareira já estava se apagando e a luz suave da lua iluminava o campo lá fora. O camponês olhou para sua esposa, que dormia tranquila ao seu lado, e para seus filhos, já adormecidos, e sentiu uma sensação de satisfação
e, ao mesmo tempo, de serenidade. Ele sabia que o ciclo da vida continuaria. A luta nunca acabaria. Mas enquanto sua família estivesse ao seu lado, ele sabia que, por mais difíceis que fossem os dias à frente, sempre haveria um propósito. Ele e sua família fariam o que fosse necessário para cuidar da terra e continuar sua jornada. E assim, à medida que o camponês fechava os olhos para descansar, ele sabia que, ao acordar no dia seguinte, o trabalho começaria novamente, com o sol a iluminar o campo e a terra exigindo seu esforço constante. Mas ele não tinha medo disso. O campo era sua casa, e com sua família ao lado, ele sabia que, por mais simples que fosse sua vida, ela tinha mais valor do que qualquer riqueza. A história do camponês, marcada por dificuldades, mas também por um profundo amor pela terra e pela família, seguiu seu curso. Ele sabia que no final, o que importava não era o que a vida lhe tirava, mas o que ele conseguia dar em troca: seu trabalho, sua dedicação e seu amor, porque no fim, essa era a verdadeira riqueza. O camponês, ao longo de sua vida, nos ensina algo simples, mas profundo: o valor do trabalho árduo, da paciência e da conexão com aquilo que realmente importa. Em um mundo onde o conforto e a conveniência muitas vezes dominam nossas preocupações, a vida do camponês nos lembra da importância da dedicação, da união familiar e, acima de tudo, da resiliência diante das adversidades. A terra que ele tanto ama, a cada amanhecer, exige esforço, mas também nos oferece um retorno silencioso, o verdadeiro valor das coisas que são cultivadas com amor e paciência. E assim como o camponês, muitos de nós enfrentamos desafios, dificuldades e momentos de incerteza, mas talvez, ao olharmos para nossa própria jornada, possamos encontrar força nas pequenas vitórias, naquilo que conseguimos construir, mesmo em meio às dificuldades. A vida do camponês nos mostra que, apesar de tudo, o esforço nunca é em vão e que, no final, é o amor e a dedicação que realmente fazem a diferença. Agora, eu quero saber de você. O que essa história do camponês te ensinou sobre a luta pelaquilo que realmente importa? Já parou para refletir sobre as coisas simples e profundas da vida que você talvez tenha deixado de valorizar? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas reflexões. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para ver mais histórias como essa. Juntos, podemos refletir mais sobre o que realmente faz a vida valer a pena. Até a próxima, e que sua jornada, assim como a do camponês, seja cheia de aprendizado e força para enfrentar o que vier.